Voltamos também a mais uma aula. O meu nome é Enoque e hoje nós iremos falar sobre um tema que é um tema muito sugestivo para nós, a nossa aula, é vivendo uma vida em oração. Quando falamos de oração, nós podemos observar que a oração ela faz parte de um relacionamento com Deus. E Jesus ele vai deixar um grande exemplo da oração. Ele vai falar da oração e vai nos dar uma ênfase e dizendo porque ele vai nos ensinar. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que o vê, o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos induzais à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, falando de oração, para viver uma vida de oração é viver uma vida de comunhão com Deus, de um grande relacionamento, de uma vida de santidade, uma vida que ela é aparelhada pela palavra, ela é edificada pela palavra. E começando a falar nesta aula, nós podemos observar na Bíblia e dando uma introdução que um sumo exemplo da oração é o próprio Jesus. Ele, como Filho de Deus, ele teve uma vida de oração. Ele traz as referências nos momentos que Jesus, a sós, ele ora com o Pai. Ele pergunta ao Pai sobre o seu ministério. Nós vamos observar ele já lá no Getsêmani orando. Ele ora. No capítulo 17 de João, ele faz a sua oração sacerdotal. Ele começa a fazer oração e ele diz: olha, Pai, estes são o que tu me deste, mas agora, Pai, eu vou partir para junto de ti. Mas uma coisa, Pai, o que eu quero é que não os deixeis órfãos, mas sobre ele venha o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, que ele vai guiar eles em toda a verdade. Então Jesus ele também orou e nesta oração Jesus pôde interceder pelos seus discípulos e também interceder pela sua igreja atual. Orar significa falar com Deus. É uma conversa que temos com o Senhor, onde
lhe apresentamos nossos agradecimentos e necessidades. Na oração, nós somos gratos a Deus, nós agradecemos a Ele pelas bênçãos, pelo favor não merecido e também intercedemos uns pelos outros e buscamos a vontade de Deus para nossas vidas. Isso é na oração. Agora uma pergunta: por que orar? Precisamos adorar a Deus na nossa oração. Fomos feitos para adorar a Deus e a oração faz com que Ele possa ser adorado. Adoração é reconhecer a majestade de Deus, seu poder, sua provisão. Quando adoramos a Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e é doador da vida e também nosso orientador. No tocante à adoração, é preciso reconhecermos que muitos querem dizer que adoração é quando nós cantamos. Não. Adorar não é somente cantar, não é somente levantar as mãos. Adorar é quando nós também temos uma vida de santidade diante de Deus. Então, quando assim fazemos, a nossa adoração, ela é completa. Adorar implica ter uma vida que agrade a Deus. A oração é também uma tomada de que nós nos comunicamos com Deus em qualquer circunstância da nossa vida. E quando nós oramos, nós estamos prontos a receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque na oração nós somos orientados por Deus, desejamos ter Ele sempre conosco, porque quando nós oramos, nós nos relacionamos com Deus. E é evidente que na oração, Deus já sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que precisamos, sabe daquilo que nós necessitamos e nada da nossa vida está aleatório a Ele, mas é necessário que o homem venha adorar a Deus através da oração. Precisamos também de uma comunhão uns com os outros. Isso também é uma evidência na nossa oração. Porque quando nós temos comunhão uns com os outros, nós podemos interceder pelos que nos cercam. Deus deseja que eu e você tenhamos uma comunhão com Ele. Então, e também com o nosso próximo. Essa comunhão pode vir por meio de nossa leitura na palavra de Deus. Aí nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com o nosso irmão. Porque através da palavra nós somos enriquecidos e nesse aprendizado nós podemos ter amor, fé, mansidão, paz, perseverança e termos sempre o nosso próximo ao nosso lado. A comunhão com Deus deve ser igualmente como a um atleta que ele vai correndo uma carreira. Ele não pode ser afetado por nada, porque se ele corre esta carreira e há algo no caminho que ele tropece, ele vai perder o seu alvo. Assim também somos nós como cristãos. Nós temos a nossa comunhão com Deus e ela não pode ser afetada por nada desta vida. Adorar é porque precisamos confessar os nossos pecados. E às vezes vivemos uma vida aqui neste mundo dominada pelo pecado, pois a cada dia o homem está propenso a pecar, mas nós devemos, diante de Deus, na nossa oração, confessar os nossos pecados, pedir perdão deles, porque só Ele é o perdoador. Então, é contra isto que nós muitas das vezes temos que lutar e confessarmos os nossos pecados para sermos alcançados pelo perdão de Deus. Mas, segundo ponto, como orar? A primeira coisa é termos que orar com atitude de humildade, pois a palavra de Deus
o próprio Jesus, ele conta uma parábola de um homem que entrou no templo para orar. Está em Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Na sua prece de atitude, ele é desprovido do senso de oração a Deus. Jesus disse que esse homem orava de si para si mesmo, porque ele se elogiava ao seu egocentrismo, ele falava de si próprio, dizia e especificava o que ele realizava, e Deus desaprova aquele que faz algo para se autopromover. E esses homens faziam desta forma, mas também ali entrou um homem que, com humildade, ele fez a sua oração, dizendo para Deus perdoar os seus pecados, que ele não era digno de ali estar, mas ele tinha certeza que Deus estava ouvindo a sua oração. E ele vai dizer que nesta história, qual a oração que foi sincera? A deste homem que não se destacou entre os outros homens, mas que ele usou a humildade. Também como orar, segundo ponto, não buscando glória dos homens, porque muitos, quando oram em voz alta, com palavras bonitas, muitas das vezes para ser ouvido ou para se autopromover, para que alguém veja que ele tem uma retórica, que ele fala bem, que ele sabe colocar as palavras no seu devido lugar. Não, Deus, ele não está preocupado com palavras bonitas, ele está preocupado com alguém que vá até ele com o coração quebrantado, com a vida santificada. É disso que Deus, ele se alegra. Jesus não disse que havia problema em uma pessoa orar em público, não. Ele não estava falando disso, mas ele estava especificando que nós fazemos isso nas orações públicas, podemos fazer nas congregações, na igreja local. O Jesus, ele estava abordando que o uso da oração para autopromoção é pecado. Então isso é contra a Jesus. E Jesus disse que deveríamos buscar um momento a sós com Deus para sermos ouvidos por Ele. É por isso que ele diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama ao teu pai em secreto, que ele em secreto ele virá e ele atenderá. Sim, ele já sabe as nossas necessidades, mas ele precisa que eu e você clame a ele. No terceiro ponto, Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. Se formos falar de oração, nós vamos observar que várias coisas são mudadas através da oração. Às vezes situações, momentos que passamos na nossa vida são mudadas porque Deus, ele atende a nossa oração. E por atender é que ele exige que venhamos clamar a ele. Lá em Jeremias capítulo 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Jesus ensinou a nós orarmos e Deus exige que venhamos clamar a Ele. Jesus teve uma vida de oração. Então Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. Então a oração é o sustentáculo da vida do cristão. Jesus, em seu ministério terreno, teve constante atitude de oração. Ele orou para escolher seus discípulos, aqueles que iriam dar prosseguimento à propagação do Evangelho após a sua ascensão aos céus. Ele orou no Monte da Transfiguração. Ele orou por Pedro para que o diabo não cirandasse com Pedro. Jesus nos orientou a orar e esperar uma resposta de Deus. O que entendemos dessas passagens é que Jesus nos incentivava a orar e a esperar a resposta divina. Ele não daria uma ênfase na oração
a Deus se orar não fosse importante para a nossa vida espiritual. Em seu último discurso, ele destacou a oração e nós devemos não apenas crer que orar é importante, mas devemos praticar a oração diariamente. E a oração na vida do cristão é algo de suma importância. Devemos ter ela como algo importante. Orar ao deitar, orar ao sair, ao chegar, ser agradecido a Deus. Orar em espírito, aonde nós estivermos, ter uma vida de oração, de consagração a Deus. Porque quando assim fazemos, nós estamos adorando ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa vida de fé diante dele. E para aqueles que oram, Deus tem uma resposta. Ele sabe as nossas necessidades, sabe do que nós necessitamos. E por esta razão, eu tomo aqui o exemplo de uma personagem bíblica chamada Ana. A Bíblia diz que Ana, ela orou ao Senhor. Nós observamos que Ana era esposa de Elcana. Elcana tinha outra mulher chamada Penina. E Penina tinha filhos, Ana não, Ana era estéril. Mas Ana orava ao Senhor e pedia ao Senhor um filho. E um certo dia subiram para o templo para adorar. E todos os anos isso era feito. Elcana, Penina, seus filhos e Ana. E nessa ocasião, Ana se dirigiu para o templo para uma oração. E na sua oração, ela apenas balbuciava com seus lábios e pedia a Deus um filho. E o Senhor, que sabia da necessidade de Ana, deu vitória a Ana. Mas antes, o sacerdote Eli chega para Ana e diz que ela está embriagada. Mas a resposta de Ana para o sacerdote foi esta: não consideres a tua filha como filha de Belial. A tua filha está com a alma angustiada, ela está amargurada. Mas uma oração sincera, Deus responde. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela havia pedido a Deus um filho e também tinha votado. Se Deus lhe desse aquele filho, ela devolveria e daria para ser criado no templo. E assim aconteceu. Deus deu Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus, profeta e juiz em Israel. Foi criado no templo com o sacerdote ali. Que Deus possa nos abençoar e que possamos a cada dia ter como exemplo a vida de Ana e ver uma vida de oração, de comunhão e consagração a Deus. Quero agradecer a todos os alunos e tome por base que a sua vida tem que ser uma vida de oração e a cada dia de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a cada um, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado aos alunos que estão ouvindo esta aula.